Bora para mais um radar da seleção brasileira? Vou trazer os destaques entre 28 e 30 de novembro. Tem muita coisa, tem atitude lamentável do Paquetá lá na Inglaterra. Lá na Premier League também tem um brasileiro fazendo muito gol. Será que ele é nosso camisa 9? Situação do Gerson lá no Zenit, gols de brasileiros na Arábia Saudita, na Grécia e muito mais. Então vem comigo que tem muita coisa pra gente falar hoje. Antes de qualquer coisa, quero pedir desculpa pela minha voz, eu tô com a garganta um pouco ruim, mas nada que impeça a gente a fazer esse vídeo aqui, trazer o conteúdo no Seleção com Samuel. Vou começar pelo futebol brasileiro, porque teve jogo na sexta-feira, geralmente eu abordo somente sábado e domingo, mas como foi sexta de noite, acho que dá pra gente trazer aqui, pra quem não viu, Neymar, um gol e uma assistência na vitória do Santos por 3-0 sobre o Sport. Poderia ter feito outros 2 gols e alguns números que me chamaram a atenção do camisa 10, que foram 28 de 37 passes certos, um número bem acima do que ele costuma fazer, na verdade, porque ele tenta muito, então geralmente ele erra muitos passes. Ele criou 4 grandes chances e acertou os 3 dribles que tentou. Então isso mostra que a cabeça do Neymar, pelo menos nesse jogo, mudou. Tentou menos coisas diferentes, tentou carregar menos a bola e distribuiu mais o jogo. Ele teve muito mais inteligência para jogar. E é isso que eu peço. O Neymar, se ele tentasse aquele de antigamente, que vai tentar driblar 2, 3, não vai dar certo. Mas ele sendo esse cara que consegue distribuir o jogo, criar grandes oportunidades, finalizar quando tem que finalizar, ter uma seleção mais criteriosa de jogadas, ele ainda pode ser útil para a seleção. É claro que fazer as ponderações aqui, foi contra o Sport, que é o último colocado, ele precisa de uma sequência muito maior pra gente falar que, de fato, ele consegue jogar em alto nível e ainda tem a questão da lesão do joelho, né, que pode atrapalhar ele no começo do ano que vem. Vamos ver como ele volta, mas acho que é legal, assim como eu trouxe quando ele foi muito mal, lá na volta dele, se não me engano, contra o Flamengo, agora também eu tenho que destacar quando ele faz uma partida tão boa quanto a que ele fez contra o Sport. Ainda no futebol brasileiro, o Vasco venceu por 5-1 o Internacional e nesse jogo tivemos 2 destaques que estão no radar da seleção. Primeiro, Paulo Henrique, 2 assistências, o primeiro para o outro destaque que eu vou trazer aqui para o Ryan. O Ryan somente completa ali a assistência do Paulo Henrique e o Ryan também faz um golaço de fora da área. Golaço não, mas foi um bonito gol. Ryan chegou então a 19 gols na temporada em 52 jogos, sendo 14 no Brasileiro. Um cara que, dependendo do que rolar aí no começo da temporada que vem, a gente vai começar a pedir o Ryan na seleção mais fortemente, porque de fato ele é um jogador muito completo. Um centroavante ou um ponta-direita que consegue finalizar, que consegue carregar a bola, que consegue aparecer na pequena área, dependendo, daí vamos ver se ele continua no Vasco, se ele vai para algum clube europeu, mas é um jogador pra gente ficar de olho com certeza. E o PH também deu assistência pro Nuno Moreira marcar o 5º gol do Vasco. São 8 assistências do lateral direito vascaíno, todas no Brasileiro. Ele é o vice-líder nesse quesito na competição, empatado com o Caio Jorge e atrás somente do Arrascaeta. Então excelentes números aí, tanto do Ryan quanto do Paulo Henrique. E claro, não poderia deixar de falar também sobre a final da Copa Libertadores, Flamengo 1, Palmeiras 0. Belo gol do Danilo de cabeça, pra quem não gosta do Danilo, e aí é engraçado como que um gol às vezes muda a percepção. Eu já vi gente falando, o Danilo tem que ir pra Copa do Mundo mesmo. Calma aí. Ele pode ser muito útil como um 5º zagueiro, ser um cara mais versátil, que pode de fato jogar nas 3 posições, mas eu acho que tem gente na frente dele. Não é um gol e uma boa atuação, porque ele também foi muito seguro defensivamente, não é isso que vai mudar a minha opinião. Destaca também que o Danilo tira uma bola do Vitor Roque, que com certeza seria gol. O Vitor Roque, inclusive, foi muito mal, ficou muito encaixotado ali na defesa do Flamengo, mas quero falar mais sobre o Danilo, que realmente se destacou. Claro, perdeu uma bola ali que poderia ter gerado um gol do Palmeiras, mas tirando isso, acho que ele foi muito completo, tanto na saída de bola quanto defensivamente, e é uma ótima opção para o sistema defensivo da seleção brasileira, mas, de novo, como zagueiro e acho que atrás de uma galera aí ainda. Mas também acho que vale a gente destacar tanto as atuações do zagueiro Léo Pereira, quanto do lateral esquerdo Alexandro, os dois muito seguros. O jogo foi um pouco travado, ok, mas defensivamente o Flamengo foi muito bem, e o Léo Pereira, o Alexandre e o Danilo tem muito papel nisso. O Varela também foi muito bem, mas não é brasileiro, por isso eu destaco aqui o Léo Pereira e o Alexandre também foram muito bem. O Alexandre, de fato, cara, é um cara de muita confiança e se tiver bem fisicamente, ele tá ali no topo para ir para a Copa do Mundo. Vamos para a Europa agora. O Abner, lembra dele? Lateral esquerdo que chegou a ser convocado com Dorival Júnior, marcou com a perna direita na vitória do Lyon por 3-0 sobre o Nantes. Inclusive, esse jogo aí teve um golaço do
Martin Satriano, que fez um belo gol de bicicleta. E por que eu tô falando isso? Porque ele será o principal concorrente do Endrick. E sabe como eu sei disso? Porque eu tô preparando um vídeo muito especial sobre a chegada do Endrick no Lyon, por que esse time francês é o melhor cenário possível pro Endrick na Europa. Então se inscreva aí para você não perder esse conteúdo, tá muito legal. E se você tá curtindo esse vídeo, deixa o seu like que ajuda muito o YouTube a entregar esse vídeo para mais pessoas. Mas falando aqui sobre o Abner, acho legal a gente destacar, trazer aqui, mas ele não é titular absoluto do clube francês. Acho que hoje tem muita gente na frente dele. Foi uma tentativa do Dorival ali, em um momento que a gente não tinha tantas alternativas, e eu acho que ele até foi relativamente bem na seleção, mas é um pouco abaixo tecnicamente de outros jogadores que a gente tem na posição. Ainda na França, eu vou destacar mais uma vez o Igor Paixão, ponta esquerda ex-Curitiba, marcou no empate do Olympique por 2-2 com o Toulouse. Ele recebeu a bola em profundidade, driblou o goleiro e marcou o 6º gol na temporada. Ele ainda tem 2 assistências em 16 jogos, é um jogador que me agrada muito, jogador de drible que consegue traduzir isso em gols, mas a concorrência é muito pesada. Eu vou falar disso daqui a pouquinho quando eu trazer informações sobre o David Neres. E por falar em ponta, lá na Arábia tivemos mais um brasileiro se destacando. O Malcom fez o primeiro gol do Al Hilal na vitória por 4-1 sobre o Al Fateh na Copa do Rei Saudita. São 3 gols e 4 assistências em 11 jogos. Eu já pedi o Malcom aqui na seleção brasileira, acho que no ano passado. Esse ano acho que ele caiu um pouco de nível. Também outros jogadores subiram, como o Estevão, e com isso o Malcom perdeu um pouco de moral, pelo menos comigo. Mas acho que é um jogador muito subestimado e pouquíssimo falado. É um daqueles casos que, se ele vem pro Brasil, a galera ia pedir na seleção o tempo inteiro. O Malcom joga muito e não custa nada a gente ficar de olho. Mas, como eu disse, daqui a pouquinho eu vou falar todos os concorrentes nas pontas e eu acho muito difícil que alguém entre nesse bolo. Também nesse jogo, o Marcos Leonardo fez o 4º gol do Al Hilal, chute rasteiro de primeiro, cruzamento do Theo Hernandes. Foi o 10º gol dele em 12 jogos na temporada. Excelentes números pro atacante brasileiro lá na Arábia. Claro, a gente tem que entender o contexto, que são adversários de um nível de enfrentamento menor, mas também não podemos deixar de, como se chama o quadro, radar. Esses caras têm que estar no radar da seleção. Vamos para a Rússia agora. Vitória do Zenit por 1-0 sobre o Rubin Kazan. Vou falar aqui sobre 4 brasileiros do clube russo. Gol do Nino, zagueiro, ex-fluminense, tá um pouco sumido, a galera não fala muito dele. A bola sobrou e ele acertou um lindo chute, ganhou o prêmio de melhor do jogo. Sinceramente, acho muito difícil pro Nino voltar à seleção, tem muita gente na frente. Ele foi um cara ali de confiança do Diniz no começo do trabalho, depois que foi pra Rússia ficou um pouco escanteado, e também porque a gente tem outros zagueiros que têm uma qualidade maior do que o Nino. Então, mas de qualquer forma, acho legal destacar, foi um belo gol do Nino. Ainda nesse jogo, o Gerson mais uma vez ficou no banco, entrou no segundo tempo, ele realmente ainda não engatou. A gente precisa torcer pro Gerson retomar o bom nível, porque pode ser um cara importante para a seleção, mas infelizmente ele segue sendo reserva do Zenit, entrou no segundo tempo, não fez tanta coisa assim, e a gente torce para que ele recupere o bom nível. Bom, foi uma escolha de carreira dele, Mas o Luiz Henrique jogou mais como um falso 9, eu achei isso interessante, porque pelo menos observando os jogos do Zenit, acho que isso foi a segunda, ou é algo bem específico mesmo desse jogo. O Luiz Henrique, geralmente que atua pela ponta direita, jogou como um falso 9, caiu pelos dois lados, mas não teve uma grande atuação, tentou apenas um drible, que quando finalizou bloqueado, teve somente 2 finalizações, então não teve uma participação muito grande no jogo. Quem foi bem foi o atacante Pedro, ex-Corinthians, 19 anos, mas esse é mais pro próximo ciclo, é um cara que dribla muito bem, conduz bem a bola, consegue criar jogadas, mas acho que para esse ainda não dá tempo do Pedro subir nesse patamar de seleção brasileira. Espanha agora, Barcelona 3, Alavés 1, Rafinha titular pela primeira vez desde que ele voltou de lesão, e ele deu 2 assistências. Só que, se você olhar no SofaScore ou em qualquer outro aplicativo, vai contabilizar somente uma. Por quê? Porque a bola deu um pequeno desvio em um dos gols, mas sinceramente, eu acho sacanagem tirar a assistência do Rafinha, porque o passe vai exatamente onde ele queria que fosse, que é no primeiro gol, pro Yamal. A primeira assistência dele é pro Yamal, essa não contou, e aí a segunda dele é pro Olmo, e aí essa contabiliza. Então o Rafinha participando de gols, um cara muito importante para a seleção, e bom ele retomar esse nível para chegar muito bem na próxima data FIFA. Ainda na Espanha, Real Madrid empatou por 1-1 com o Girona, o Real Madrid que vive péssima fase sob o comando do Xabi Alonso. Mas falando dos brasileiros, Militão de volta após se recuperar de lesão. Lembra que ele saiu no amistoso lá do Brasil um pouco sentindo e tal, ficou de fora de acho que 2 jogos somente do Real Madrid, já voltou. O Vinícius Júnior foi titular, sofreu o pênalti e o Mbappé cobrou para fazer o gol de empate do Real Madrid. E o Rodrigo entrou no segundo tempo, ele também reclamou de um pênalti, mas o juiz não marcou. Já o Endrick realmente ficou no banco de reservas.
Vamos para a Grécia agora, não costumo falar muito sobre isso, mas o TT marcou de cabeça na derrota do Panathinaikos por 3-2 para o AEK lá na Grécia. Foi o segundo gol dele na temporada, mas ele também tem 7 assistências em 23 jogos. Para quem não lembra, TT tem 25 anos, ex-Grêmio, passagem no Shakhtar, ponta direita, canhoto, ele é o 6º jogador com mais dribles na liga grega, então é um jogador também pra gente ficar de olho, um cara mais de velocidade, de drible. Eu lembro que eu vi um vídeo do Cartoloco com ele, é muito legal a preparação que ele faz lá na Grécia, tá um pouco abaixo dos outros aqui, beleza, mas acho que não custa nada também a gente observar, porque é um jogador com potencial de seleção. E por falar em ponta direita canhota, a gente tem que falar sobre o David Neres, marcou mais uma vez na vitória do Napoli sobre a Roma, que lidera o campeonato. Napoli 1-0 sobre a Roma, David Neres recebeu, toquinho com muita categoria por cima do Svila, que é o goleiro da Roma. É o 3º gol dele na temporada, sendo que ele já tinha marcado 2 vezes recentemente, na semana passada. Ele também tem 3 assistências em 16 jogos, só que essas 6 participações em gols dele foram nos últimos 9 jogos. Então o David Neres está numa crescente, tá retomando o caminho dos bons jogos. Na temporada passada ele foi muito bem, depois caiu um pouco de nível e agora ele mais uma vez retomando. Só que, assim como eu falei do Igor Paixão, do Malcom, o próprio TT, por que eu acho difícil esses caras serem convocados para a seleção? Eu vejo aqui, pelo menos acima deles, Estevão, Rodrigo, Rafinha, Vinícius Júnior, Martinelli, Luiz Henrique e Antony. 6 jogadores, 6 pontas. Isso, e ainda tem os próprios concorrentes entre eles mesmos. David Neres, Malcom, Igor Paixão, Savinho, o próprio TT. Então é muita gente, o Brasil tem fabricado muitos pontas e por isso eu acho muito difícil que o David Neres retorne à seleção brasileira, a não ser que ele tenha uma temporada espetacular, mas sinceramente, eu acho difícil porque os outros estão em um momento, ou vivem um momento melhor, com exceção do Rodrigo, mas o Rodrigo acho que é uma exceção aqui nessa lista. E por falar em ponta, tem mais um que fez gol lá em Portugal, Porto 1-0, gol do William Gomes, para quem não lembra também, jogador que foi revelado pelo São Paulo, 19 anos, ponta direita, de canhoto, também pode jogar na ponta esquerda, 5 gols em 15 jogos pelo clube português. Ele aproveitou a falha da zaga e fez de canhota para fazer a vitória, o gol da vitória do Porto. É um jogador, sinceramente, para o próximo ciclo também, mas eu acho legal a gente já ir observando quais jogadores têm potencial de serem convocados a partir da próxima Copa do Mundo, a partir depois dessa Copa do Mundo, porque também esse radar aqui é também pra gente já ficar ligado, pô, quem é o cara que tá chegando, tá? E aí esse aqui se aposentar, ou se esse aqui tiver uma fase, por isso eu gosto de trazer alguns nomes aqui mais, digamos assim, aleatórios, porque eles também podem fazer parte do próximo ciclo, caso do Pedro, do William Gomes e outros jogadores que eu falo aqui de vez em quando. Na Inglaterra, infelizmente, eu vou ter que falar sobre mais uma falha do Lucas Perry, derrota do Leeds por 3-2 para o Manchester City. Ele saiu, tentou tirar com a mão, não achou a bola e o City fez ali num gol de cruzamento de escanteio. É fato também que ele fez uma belíssima defesa e um chute do Foden pouco antes, mas o que fica registrado, infelizmente, é a falha. Nos outros 2 gols ele não teve culpa, então fica um sentimento meio amargo, uma defesa muito boa, mas uma falha que não pode acontecer para um goleiro do nível do Lucas Perry, e me incomoda muito porque eu vinha confiando muito no Perry. Inclusive, na temporada passada ele foi o goleiro que mais me chamou a atenção no Lyon, todo jogo ele fazia defesa difícil. Beleza, o Leeds tem uma defesa mais exposta, vai sofrer muito no campeonato inglês, mas é a segunda falha dele. Para quem não acompanhou na semana passada, o Perry já tinha falhado, então tomara que ele retome as boas atuações pra gente ter confiança de convocar, porque ainda não vejo confiança 100% em nenhum dos goleiros da seleção brasileira, com exceção do Alisson. Chelsea 1, Arsenal 1, trazer destaques aqui dos 2 lados. O Gabriel Jesus, lembra dele? Voltou a ser relacionado após 11 meses se recuperando de lesão. É lógico que ele não vai voltar à seleção este ano, até porque ele não vai ter tantos minutos assim no Arsenal, o time tá encaixadinho, ele vai entrar ali uma vez ou outra, então para esse ciclo já era, mas ele ainda tem 28 anos, quem sabe pro próximo ciclo. De toda forma, é um jogador que disputou 2 Copas pela seleção e eu fico muito feliz, porque eu gosto muito do futebol do Gabriel Jesus, então que ele retome o caminho dos gols lá no Arsenal, ou que não seja no Arsenal, que ele mude de clube e consiga reencontrar o bom futebol longe das lesões. E por falar em lesão, o Gabriel Magalhães segue lesionado, infelizmente, nosso zagueiraço aí, um dos melhores do futebol mundial, ainda está fora. O Martinelli foi titular nesse jogo, mas não teve uma grande atuação, assim como o Estevão também foi titular. Ele tinha sido protagonista contra o Barcelona, marcou um golaço, ganhou moral com o Maresca, mas foi substituído no intervalo. Ele perdeu uma grande chance logo no começo do jogo, até tentou um drible ou outro. Cara, o Estevão, quando ele pega na bola, você vê que ele é diferente, mas nesse jogo específico ele não teve uma grande atuação. O João Pedro também foi titular e também não teve um grande jogo. Pelo contrário, eu acho que ele errou alguns lances ali que não poderia errar, então não foi uma boa atuação do João Pedro.
E até porque também o Chelsea jogou com um a menos durante boa parte do jogo, porque o Caicedo, volante, foi expulso. E por um lado isso é bom porque provavelmente o Andrei terá mais minutos lá na Inglaterra, porque quando o jogador recebe um cartão vermelho direto, ele fica de fora dos próximos 3 jogos. Então o Andrei provavelmente terá aí algumas chances como titular. Na vitória do Aston Villa por 1-0 sobre o Wolves, eu achei que o André falhou no gol do Aston Villa, ele poderia estar protegendo mais a área, não foi uma falha assim, nossa, meu Deus, porque ao mesmo tempo ele estava protegendo ali o cruzamento um pouco mais fundo, só que a entrada da área ficou desprotegida, eu acho muito que era ele ali que deveria cobrir, mas ele foi muito elogiado pelos torcedores do Wolves, muitos apontaram o André como o melhor do time na partida, principalmente pelos passes verticais, então ao mesmo tempo que fica essa questão, poderia ter encostado mais no Camará, que fez um golaço também, tem isso, né? Dominou de esquerda, fez um belo gol, mas o André poderia ter encostado mais, mas ao mesmo tempo com bola ele foi muito bem. Fala agora do jogo West Ham, derrota do West Ham para o Liverpool por 2-0. E aqui é papo sério, gente. Paquetá, que tá aí muito próximo de ser convocado para a Copa do Mundo, jogador importante para o Ancelotti, jogador importante para a seleção brasileira. Ele foi expulso por reclamação aos 82 minutos de jogo. Estava 1-0 no placar. Ele ficou reclamando. O Alisson que não tinha nada, né? Ele olhou pro companheiro de seleção e falou, deixa eu ajudar o cara aqui. Tirou o Paquetá voltou. Mesmo assim, ele insistiu, ficou reclamando na cara do juiz até receber o segundo cartão amarelo. Eu entendo que, cara, ele tá nervoso, o time tá perdendo e tal, mas você não pode fazer isso, Paquetá. Não pode, cara. Mas antes de eu criticar ele aqui, deixa eu trazer o lado do Paquetá, porque ele saiu nas redes sociais, ele se defendeu desse segundo cartão amarelo, abre aspas pro Paquetá. Eu entendo que agora eu tenho que parecer o vilão. É difícil conviver com tudo que foi causado na minha vida e no meu psicológico. Seguirei tentando com que eles não me afetem ainda mais. Isso não justifica a minha expulsão e por isso peço desculpas aos meus fãs e companheiros. Primeiro ele publicou isso. Na sequência, ele viu que o pessoal estava criticando muito, foi lá e comentou mais uma vez. É ridículo ter minha vida e carreira afetadas por 2 anos sem nenhum apoio psicológico da federação. Talvez esse comportamento ridículo seja apenas um reflexo de tudo que tive que suportar e, ao que parece, continuarei a suportar. Me desculpem se não sou perfeito. Cara, talvez o Paquetá esteja falando de uma certa perseguição dos árbitros, mas é fato que, independentemente do que aconteceu, e eu não consigo imaginar como isso impactou na cabeça do Paquetá, você perder a chance de ir pro Manchester City, você saber que sua carreira pode acabar a qualquer momento, ok, isso tudo é muito ruim, mas não justifica uma expulsão por reclamação assim, cara. Todo mundo falando pra você sair. E não é que assim, ele chegou, falou uma coisinha, o árbitro já expulsou. Não, ele ficou ali 1 hora reclamando com o árbitro. Não pode, cara. Numa Copa do Mundo, o mental é muito importante. E me preocupa demais essa cabeça do Paquetá. Beleza, como eu disse, foi injustiçado, a federação foi muito mal nessa questão toda do possível envolvimento dele com apostas, mas não pode, cara. E são 7 amarelos nos últimos 15 jogos. Em 15 jogos na temporada, são 7 amarelos. É um amarelo a cada 2 jogos. O Paquetá tinha acabado de voltar de suspensão. Ele foi desfalque no último jogo, voltou agora e já será no próximo. Não pode, cara. Isso numa Copa do Mundo muda tudo. Então, independentemente das desculpas do Paquetá, ele admitiu que talvez isso não seja desculpa, mas pra mim é uma atitude lamentável dele. É muito juvenil você ser expulso dessa forma. E pra gente fechar o radar, Igor Thiago, mais uma vez, mais 2 gols na Premier League, na vitória do Brentford por 2-1 sobre o Burnley, 1 de pênalti e 1 de sobra, a bola sobrou pra ele finalizou muito bem. Ainda teve um gol anulado por impedimento. Números do Igor Thiago na temporada: 12 gols em 14 jogos, são 11 na Premier League. Ele foi o mais rápido, ele é o mais rápido na história do Brentford a chegar nessa marca. Verdade, foram 5 de pênalti, mas eu não acho que a gente deva tirar o mérito do Igor Thiago por bater pênalti muito bem. Se o time dele tem gerado muito pênalti, ele só tem feito dele. Então, mesmo que você tire os gols de pênalti, ainda assim você tem bons números do Igor Thiago. São 6 gols sem pênaltis. Não é um atacante com um primor técnico muito grande, mas ele tem um ótimo senso de posicionamento. Ele tá sempre muito bem colocado e ele aproveita muito bem as oportunidades. Tanto é que ele finaliza somente 2 vezes, 2,5 vezes por jogo. Para você ter ideia, acho que o Haaland, ele finaliza quase 4. O Haaland é o único que marcou mais gols do que o Igor Thiago na Premier League. E outra coisa, sabe aquele XG, Expected Goals? O Igor Thiago tem 3 a mais do que o esperado. Então você vê que é um jogador que tem aproveitado as chances muito bem. Só que não dá pra gente falar, o Igor Thiago já merece seleção e tal, eu acho muito precoce. Deixa ele mostrar isso em alto nível por mais tempo. A próxima convocação é só em março.
Eu vejo muita gente que já acompanha, né? É uma bolha, mas a galera que acompanha o Brentford já fala, pô, o Igor Thiago tem que ser convocado e tal. Pera aí, e eu já vejo ele um pouco atrás, por exemplo, do Igor Jesus, do Pedro, do próprio Evanilson. Podem, nesse momento específico, não estar na melhor fase, até porque o Pedro tá lesionado, o Evanilson tá numa seca aí, mas acho que o Igor Thiago precisa mostrar por mais tempo que ele aguenta o ritmo. Como eu disse, é um cara que vai disputar essa posição de camisa 9 mais fixo. A gente vai ter um, e eu acho que vai ser um desses 4. Igor Thiago, Evanilson, Pedro, Igor Jesus ou Richarlison. Eu particularmente não gosto muito do Richarlison, mas você tem 5 nomes, além dos outros centroavantes, mas aí eu acho que são outras características, então o Igor Thiago tá na briga com essa galera aqui. Mas eu quero saber de você, você acha que o Igor Thiago já merece seleção? E os outros nomes que eu falei aqui, algum deles te chamou a atenção e você acha que também merece ser convocado pelo Ancelotti? Deixa aí nos comentários, não se esqueça de deixar o like, se inscrever e para aí no lado aí dos comentários. Te agradeço muito pela audiência. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima.